paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus irmãos. Deus em tudo vos abençoe nesta manhã de terça-feira. Glória a Deus. Acordei nessa manhã com vontade de falar um pouco de um lugar especial que muitos homens de Deus e mulheres de Deus têm falado, mas a gente muitas vezes não tem entendido esse lugar. Que lugar é esse? Que local é esse que nós, como os cristãos, podemos estar em comunhão total com o Pai? Davi fala desse lugar em Salmo 23. Moisés fala desse lugar no Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo. Jesus fala desse lugar porque ele diz: eu estou no Pai e o meu desejo é que vós estejais também onde eu estou. E ele fala isso em vida, na oração sacerdotal, capítulo 17, João. Paulo fala, ele diz na sua saudação a Efésios, que nós já estamos sentados em lugares celestiais. Ora mansoregandoi abesseviacotravas Xerraduria canama supiabiares lega sopiantubia. Há um lugar especial em que nós entramos. Mateus relata isso, que a partir do momento em que Jesus disse: está consumado, houve uma grande explosão, um estrondo, as pedras fenderam-se, né? E o véu foi rasgado do alto a baixo. Na antiga aliança havia lugares dentro do templo para se chegar ao Senhor. Quanto mais se aproximava do Senhor, se necessitava de santidade. Havia o local, o pátio, né, onde todos se reuniam. Havia a sala de recepção antes do Santo do Santo, onde só os que iam oferecer a oferenda lá, o sacrifício, iam. E havia o lugar em que somente os sacerdotes entravam, que era o Santo dos Santos. Somente o sacerdote por tempos e tempos. Mas ali Jesus, na cruz do Calvário, ele rasgou esse véu. O véu do templo, a palavra do Senhor nos diz que foi rasgado do alto a baixo. Mas quando olhamos, isso a gente está falando de nova aliança, mas quando olhamos para a antiga aliança, nós já vemos Moisés falando, como eu acabei de falar para vocês, no Salmo 91. Davi falando no Salmo 23. Era manchuré, selecambiés. Quando a gente começa a falar da palavra de Deus, quando há mistério para se falar, a unção já começa a descer tão forte no ambiente que a gente já começa a sentir. Então, vamos orar e pedir ao Senhor para que Ele nos conceda nessa manhã mais da sua sabedoria. Amém? Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, te exaltamos e te glorificamos no nome de Jesus pela tua maravilhosa presença, pelo teu amor, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Pai, te agradeço pelo dom da vida, por hoje eu acordar bem, pelos meus irmãos que estão assistindo também estarem bem nesse dia, e por Deus ouvir a tua palavra. Estamos se juntando agora nesse instante em espírito, Senhor, para falarmos e apregoarmos a tua palavra, para buscarmos o entendimento através do teu Santo Espírito, Senhor, as revelações das coisas concernentes ao teu reino, ao reino do céu. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, não me deixe atrapalhar, por favor, faz do teu jeito como tu quiseres, revela-nos os caminhos, as chaves, para que possamos conhecer mais e mais a ti, porque desde os primórdios o Senhor sempre disse aos teus filhos, a alegria que tinha do teu povo, dos teus filhos, Senhor, buscar a Deus com todo entendimento. Sei que é da tua vontade, é da minha vontade, como é dos irmãos que estão assistindo também, querer te conhecer, Deus, Senhor verdadeiro, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Revela as chaves do conhecimento e de sabedoria. Peço agora intrepidez, ousadia na palavra, Senhor, para revelar o que eu nem entendo talvez, mas através do teu Espírito, Pai, possa ajudar não só a mim, mas os irmãos que estão assistindo agora nesse momento. Obrigado, Pai, fica conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos, glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E a carta que eu quero é a de Paulo, passar para os irmãos. A de Paulo, a carta de Paulo a Éfeso, só o início, capítulo 1, do 3 ao 6 aproximadamente, em que diz:
As bênçãos é o prólogo, as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Paulo começa saudando e em seguida ele começa com uma pequena oração, atribuindo bênção ao povo de Efésio. E diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Paulo já começa essa bênção, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dizendo que ele já tem nos abençoado de todo tipo de sorte e bênção que se possa existir nas regiões celestiais. Bom, Paulo não começa abençoando nas regiões naturais, aqui na terra, ele começa nas regiões celestiais. Ele confirma de que somos abençoados nas regiões espirituais, celestiais, no alto, junto com Cristo, ao lado de Cristo, em Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Paulo começa a dizer, porque ele sabe que tudo que acontece nesse mundo natural começa primeiro no mundo espiritual. Nada acontece aqui sem que antes aconteça lá. Desde o início, os primórdios, até os primeiros vídeos eu tenho falado com vocês que tudo acontece no mundo espiritual. A terra veio existir primeiro no mundo espiritual, através da boca do Senhor, através da palavra do Senhor. Haja luz e assim houve. Haja terra, haja porção seca. Tudo aconteceu primeiro no mundo espiritual para que as coisas acontecessem aqui. Ou seja, eu estou dizendo para você que antes de você pensar com que algo aconteça nesse mundo aqui natural, primeiro as coisas têm que acontecer lá. Amém? E ele nos diz que nós já somos abençoados de todos os tipos de sorte de bênção. Paulo chegou a falar de uma forma que nós entendemos que nós estamos ao lado de Cristo. Mas só analisando pelas palavras de Paulo não dá para entender, não dá para deixar claro. Para isso nós temos que olhar João 17, quando Jesus fala a respeito, né? Quando ele começa a pregar na oração 17, em João 17, e começa a falar que ele diz, olha, a minha vontade é que vós, ele fala para os discípulos, né? Vós estejais aonde eu estou, para que vejam a minha glória desde o início da fundação do mundo. A gente começa a meditar e começa a entender, olha, como é que Jesus poderia dizer algo que ele ainda está ali, ele vive ali, ele está naquele momento e já está falando que não está ali, já está em um lugar específico e deseja que os discípulos também estejam junto com ele. Eu vejo claramente que o Senhor fala de uma posição em Deus, de uma posição no Pai. Claramente que ele está falando de uma posição no Pai. E ele também tem uma passagem que ele fala a Filipe, diz, Filipe chega até ele e pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele olha para Filipe e diz, Filipe, não vê o Pai? Não vê que eu estou no Pai? Que o Pai está em mim? Que o Pai está em mim, Filipe? Ora, quem vê a mim, vê o Pai. Se não crê pelo menos pelas coisas que eu faço, de que o Pai está em mim. As obras que eu faço não são minhas, mas são no Pai. E ele diz também, aquele que crê em mim, não crê em mim, mas crê no Pai. Porque eu faço as obras que o Pai me falou para fazer. Gente, é lindo por essas passagens, porque nos dá um entendimento. Às vezes a gente fala tanto, né, de um local, não, mas na verdade a gente já começa a observar de um lugar, de um local, de uma autoridade que não está aqui nesse mundo natural, mas de uma autoridade que está no mundo espiritual. De um lugar em que o Senhor nos aconchega e nos coloca numa posição de liderança tal e de autoridade, e que é submetido todo o reino das trevas. E a proteção dos anjos está sobre nós. Mas você pode perguntar, irmão, não estou entendendo o que é isso. O que é que explica direito? Eu vou te explicar aí para te explicar melhor sobre isso. Glória a Deus, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Eu vou para a passagem que está em Números 24. Glória a Deus. Aleluia. Deus é grande, né? Deus é poderoso nesta manhã de terça-feira. Aleluia. Números 23. Glória a Deus. Quando Balaque
quer de qualquer forma que Balaão amaldiçoe Israel. O acampamento de Israel estava montado bem pertinho, né, do reinado de Balaque, e ele chama o feiticeiro Balaão para amaldiçoar Israel. Eu quero trazer para vocês nas três formas, né? A primeira, a segunda, a terceira vez são os textos principais. Na primeira, na tentativa de amaldiçoar, ele abençoa. No 23, hoje ele diz: como posso amaldiçoar Balaão, né? Porque Balaque pede para ele amaldiçoar. Balaão, em oração, buscou o Senhor e revelou o que Deus pôs no seu coração. E Balaão fala: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Essa foi, em vez de ser a primeira maldição, a primeira bênção ao povo de Israel. Mas Balaque, insistente, tentou novamente pela segunda vez e levou para um outro lugar, sacrificou cordeiro novamente para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E no mesmo 23, já no 19, em vez de maldição, mas outra bênção. Balaão diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Eita. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E na terceira tentativa, em que Balaque tenta, leva para um outro lugar, para um outro monte, sacrifica cordeiros, né? Para que Balaão venha amaldiçoar o povo novamente, o povo de Israel. Ele não consegue pela terceira vez. Glória a Deus. E no capítulo 24, versículo 8 diz, aliás, do 9, 8, 9 e 10, eu vou falar para vocês entenderem melhor. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão, e como leoa quem o despertará. Benditos que te abençoarem, e malditos que te amaldiçoarem. Meus irmãos, por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel e não conseguiu. Não conseguiu. Para você entender o que aconteceu aqui, e para você entender tudo que eu estou te falando nesta manhã, você tem que ir diretamente para o Salmo 91. Aleluia. Tem que ir diretamente para o Salmo 91, quando Moisés orou ao Senhor. Está o prólogo sobre a sombra do Altíssimo. Todo mundo conhece, todo mundo gosta de fazer essa oração, mas às vezes talvez não entenda bem o que significa. E diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com as suas penas, sob suas asas estarás segura. Todo o Salmo 91 revela segurança para quem está debaixo de quem? Da proteção do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. E Moisés sabia disso, tanto que ele orava, fez essa oração, e ele sabia o que o Senhor fazia com ele, colocaria ele numa situação de proteção, não só ele, como também todo o seu povo, de forma que os que tentarem te amaldiçoar não conseguirão, em vez de te amaldiçoar, abençoarão. Irmãos, isso é tão forte porque Moisés sabia disso, Balaão tentou amaldiçoar, né, mas não conseguia. Toda vez que ele tentava amaldiçoar, o que vinha era bênção para o povo. Não pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Esse é o lugar que nós precisamos estar, filhos e filhas. Mas antes que você entenda, Davi também entendeu isso.
Davi compreendeu. Quando eu volto aqui para o Salmo 23, começo a ler a oração do Senhor é meu pastor, começo a entender. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha só o que Davi faz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, Davi não tinha construído um templo ainda. A que se refere Davi? Que casa é essa? Que lugar é essa? Que lugar é esse? Davi, meus irmãos, está se referindo a uma casa espiritual, a um lugar, a uma posição. A uma posição em Deus. Porque talvez poucos homens consigam essa posição. Mas Deus quer essa posição para todos nós, para que todos nós estejamos nela. Para que nós estejamos em comunhão com o Pai de tal forma assim como Davi esteve. Assim como Moisés esteve. Assim como o próprio Cristo esteve. Assim como Paulo esteve numa comunhão total com o Senhor. De forma que falou de um lugar em que havia proteção. Em que a mão do Senhor estava sobre ele, protegendo, abençoando, direcionando, ensinando. Um local em que aquelas bênçãos em Deuteronômio 28 acontecem. Bendito serás o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, ao saíres. Há um lugar específico que nós podemos ficar, em que nenhum mal nos aconteça, nenhuma praga nenhuma chegará à nossa tenda. Há um lugar em que o Senhor tem nos colocado, em que nenhum mal, nenhuma força da treva pode nos tocar, nenhum tipo de enfermidade pode nos fazer mal, nenhum espírito contrário ao reino dos céus pode nos tocar de forma nenhuma. Há um lugar específico para isso. Aleluia. Há um lugar maravilhoso para mim e para você estar, que é com o Pai. Um lugar, uma posição de relacionamento, um lugar em que há amor, há continuidade de tudo que vem do céu, descendo sobre a minha vida, sobre a tua vida, em grandes quantidades. Algo que a gente pode falar nos dias atuais de um céu aberto acontecendo, em que tudo que nós, o nosso coração deseja, em harmonia com o Pai, assim acontecerá. Haverá concordância, haverá manifestações de glória, haverá manifestações de poder, haverá relacionamento tal quanto o Pai, como se o Pai falasse, nós falássemos também. Oh, Ramante, o Res, Legato, Biato, Riame, Assupla, Serecanduias. Há um lugar de relacionamento tal que, antes de nós falarmos, dizermos qualquer coisa, o Pai conhece os nossos corações e todos os desejos dos nossos corações, eles são revelados ao Senhor. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Ele conhece os nossos pensamentos. E quando nós sequer somente pensarmos, o Senhor está dentro dos nossos corações. E Jesus falou, é tudo que perdides a mim. No momento, quando tu perdides, quando eu estiver lá, não só eu farei, como o próprio Pai fará. Não precisará que eu faça, porque o próprio Pai fará. O próprio Pai fará. Tudo que estiver alinhado em concordância com o reino dos céus, nesse lugar que eu estou te falando aqui, irmãos, é maravilhoso, não há enfermidade. Por isso que eu tenho dito em muitos vídeos que quando você adentra nesse lugar, não há enfermidade que te toque, não há maldição que te venha. Por mais que te odeiam, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Chama-se o esconderijo do Altíssimo. Esse lugar é um lugar de comunhão, de relacionamento. Esse é um lugar em que você deve estar com o Pai, somente você, é um secreto. É um lugar exclusivo que Jesus tinha ensinado aos seus discípulos, que Davi sabia que existia, que Moisés sabia, e contra ele não havia nenhum tipo de feitiçaria, nenhum tipo de maldição, que Davi reconhecia e saberia o quanto brotava veredas, pastos verdejantes desse lugar, sob aquela raça. É um lugar especial em que eu e você, como filho e filha, temos acesso, porque o véu foi rasgado de alto a baixo.
E Deus está nos chamando para viver esse lugar, para participar desse lugar, para termos comunhão com Ele diretamente, nesse lugar secreto, nesse lugar em que o Pai, em que tu chega com o coração aberto diante do Pai, o Pai conhece o teu entendimento, conhece tudo que está no teu coração. O Pai quer relacionamento, desde o início Deus quis relacionamento comigo e com você. E por muito tempo, aquele povo malcriado, o povo do Egito, em desobediência, caía diante do Senhor, de forma que a lei não foi suficiente, foi necessário enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. E desde então, ainda buscando sempre relacionamento. Não foi assim desde o início. Quando o povo, Deus queria reinar diretamente com o povo, mas o povo preferiu que levantasse um rei, levantou Saul. Mas na casa, no reinado que agora é existente, o reinado do Senhor Jesus Cristo, você pode. Você pode entrar, você pode viver esse lugar secreto, esse lugar de relacionamento. Está aberto para mim e para você. Está aberto para nós se relacionarmos com o Pai, entrarmos, vivermos aqui naquele lugar de proteção em que ninguém mesmo pode nos tirar. É um lugar muito especial que eu peço a você, e querido irmão, adentre nesse lugar que é maravilhoso. Esse lugar é bom, nada te toca, nada te machuca. Tu estás protegido. A palavra do Senhor diz que aos seus anjos darão ordem a seu respeito para te guardarem. Nenhum mal te fará. Isso é pura verdade. Isso é realidade. Isso é poder de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guardam à frente, atrás, de lado, para que nem seta nos toque. E esse poder está disponível para mim e para você. Eu não estou falando meramente somente pelo poder, mas estou falando do relacionamento. Porque o Evangelho, rapaz, se você entender o Evangelho, meu Deus, se você entender o Evangelho, você vai saber o que é viver em Cristo, o que é caminhar em Cristo. Jesus nunca foi religião. Jesus nunca foi um templo. Jesus nunca foi nada do que muitas pessoas têm falado. Você, quando conhecer a Jesus e andar nele, o mistério é esse, é você andar nele, se colocar no lugar, na posição, o lugar em que ele tem chamado os discípulos para viver. Assim enviou a igreja de Atos. Ele nos chama também para viver, a mim e a você. Entre nesse lugar que você saberá que você não se desviará de lugar nenhum. Você não se desviará por causa de uma tentação, por causa de uma fraqueza sua na carne. Você andará em espírito. E tudo quando perdides ao Pai, assim será feito. Por quê? Porque não é Jesus, somente Jesus mais que fará, o próprio Pai fará. Porque nós, como os filhos, herdamos o que é do Pai, o reino dos céus. E co-herdeiro junto com Cristo Jesus. Jesus foi o primogênito dentre todos. Ele abriu as portas para mim e para você. Se achegue na presença do Senhor. Temos um advogado justo e fiel, que compadece de nós. Não tenha medo de chegar, não com temor. Ai, o Deus... Não, chegue, porque o temor afasta a gente do Senhor, mas chegue com amor. Quando a gente chega com amor, aquele povo lá atrás na antiga aliança tinha temor ao Senhor, mas ao momento que saía da presença do Senhor, que não tinha temor, eles pecavam. Mas quando nós, além de temor, termos amor, nós sabemos o quão importante é estar em comunhão com Deus, o quão é importante estar em relacionamento. E aí você jamais buscará o pecado, porque a luz é luz. A luz não se mistura com a treva. Mesmo estando no meio entre ela, você resplandecerá. Quem pode esconder uma casa, né, no alto de uma colina? Quem pode esconder uma lâmpada debaixo de um alqueire, né, eles falam, né, debaixo de um local, de uma mesa? Mas coloque em lugar alto para que todos possam ver. Aleluia. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Oh, Andareas, Lecanderes. Permita orar por você. Repita comigo em nome de Jesus. Pai, obrigado por essas palavras. Obrigado por nos trazer revelação, nos trazer entendimento do Teu reino, Senhor. Pai, eu me coloco à Tua disposição. Eu me coloco, Senhor, como filho, como servo, Senhor, através de Cristo Jesus diante de Ti.
E te peço, Pai, faz-se conforme a tua vontade, não conforme a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Perdoa as minhas fraquezas, os meus erros, as minhas falhas. E me faz te conhecer, me permita conhecer através do teu Espírito mais e mais as revelações do reino dos céus. Me ensine e me faz caminhar através de ti, nesse lugar específico ao qual o Senhor Jesus Cristo tem falado para os seus discípulos, ao qual o Senhor Jesus Cristo abriu para que nós pudéssemos entrar, a qual os homens e mulheres de Deus da antiga aliança que conheceram a ti verdadeiramente puderam entrar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz-nos conhecer mais e mais de ti, porque essa é a vida eterna que o Senhor Jesus Cristo falou, para que conheçam a ti como o único Deus e Jesus Cristo como teu Filho e Salvador. Senhor, guia os meus passos nas veredas, nas terras, nos pastos verdejantes. Abençoa os meus pés onde eu pisar, onde eu tocar, a minha macia, a mão, o fruto do meu trabalho, Senhor. Que a minha boca venha profetizar a bênção, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos também. Que eu seja instrumento nas tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. E o teu nome em mim seja glorificado. Obrigado, Pai querido, te exalto e te glorifico no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. E a palavra que eu digo para você, além dessas que o Senhor tem falado em nosso coração nessa manhã, é siga, busca esse caminho especial, esse lugar secreto, a qual o Senhor tem chamado você e a mim para estar na posição de filho. Amém? Deus em tudo vos abençoe. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.